Olá, boa tarde, pessoal. Vou colocar um louvorzinho, eu sempre gosto de ter um louvorzinho no fundo. Hoje a minha rua tá tão barulhenta, gente, tá? Vocês não estranhem, tá? De atrapalhar um pouco. Então, assim, hoje o nosso devocional vai ser sobre Gálatas 5, do versículo 16 em diante. Vamos ver até onde nós vamos ler. Então vamos lá? Pega lá a tua Bíblia. A versão que eu tô lendo é a NVI, tá? Mas de repente se a tua for outra versão, não tem problema, tá? Na dúvida, você pode baixar no teu celular, aí o Version, que é uma Bíblia, é online, e lá ela tem as opções de todas as Bíblias. De repente você tá vendo o devocional comigo, você pode colocar NVI lá em cima e me acompanhar na mesma versão, tá? E daí quando você vai ler você mesmo, né, no seu particular, de repente talvez atualizada seja melhor para você, se sinta à vontade. O importante é ler a Bíblia, é ler a palavra, é meditar. Esse é o intuito do nosso devocional, né? Honrar Deus com a nossa leitura bíblica, buscar Ele na palavra, entender um pouquinho mais e criar esse hábito diário de pegar esse livro e ler ele, meditar e ter um diálogo com o Senhor. Porque não é só leitura bíblica, é você sentar, convidar o Espírito Santo para estar contigo, pedir para que Ele te dê o entendimento da leitura. Senhor, aonde essa leitura vai tocar em mim, né? Eu quero que a Tua palavra me regue, que ela me encha, que ela se manifeste na minha vida. Então essa é a primeira oração que a gente tem que fazer quando a gente vai pegar a Bíblia, né? Senhor, fala comigo através da Tua palavra. Responde, Senhor, as dúvidas. Me ajuda a romper nessa área, sabe? Isso é muito importante fazer, gente, sabe? Porque senão ele vira um livro como qualquer outro, que você abre, você lê, mas você não entende. O importante é que ele vire depósitos no teu interior. Então vamos lá? Gálatas 5, versículo 16 fala assim: Por isso digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgia, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Olha só, hoje a palavra veio pesada, né? Com uma mão mais de educação, né? Veja, o que o Senhor nos fala nessa palavra? Que a gente não pode satisfazer os desejos da nossa carne, porque a carne ela é contrária ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles sempre estão em conflitos, né? O nosso desejo, eu acho que ele é meio que uma armadilha na nossa vida, sabe? Porque ele sempre vai te levar a práticas que
É errado segundo a palavra, segundo até a educação familiar que a gente tem. Porque se você for olhar, o que seus pais te ensinam? Amor, a ser uma criança feliz, para você ter uma vida feliz, ter paz, ser paciente, né? Ser amável, bondoso, dividir as coisas, ser fiel, ser manso, ter um caráter segundo os padrões bons, né? Agora, quando a gente começa a levar muito pro lado da carne os nossos desejos, você vai olhar, você vai ver coisas que vai te encher os olhos, mas que é pecado, né? Então veja lá, o que fala sobre os frutos da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Olha só o peso dessas palavras, né? Se a gente for pegar um dicionário, a gente vai ver que essas coisas são coisas bizarras, né? Dissensões, facções, brigas, contendas, né? Ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, é tudo meu, é tudo pra mim, não tem nada pros outros. Sendo que Jesus, ele era um, mas ao mesmo tempo ele era três. Veja só, a oração de Jesus lá em João fala assim: Senhor, que nós, né, sejamos um contigo, assim como eu sou com você, meu Pai. Então, ele é uma unidade com o Pai dele. Ele não é egoísta, ele não é sozinho. O que Jesus fala antes do Espírito Santo vir, antes dele ir embora, né? É bom que eu vá para que ele venha. Se veja, sempre um falando melhor do que o outro, empurrando o que é melhor para o outro, né? O meu filho, né? Dei meu filho por vocês, né? Ele é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então Deus falando de Jesus orando ao Pai por nós, dizendo que é melhor que ele vá para o céu para que o Espírito Santo venha. Então assim, já é um exemplo para a gente seguir, sabe? Aí o que acontece? As paixões desse mundo fazem com que a nossa carne se manifeste, e a nossa carne acaba trazendo esse tipo de frutos, né? Inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, que se a gente for ficar falando aqui, a gente vai falar. Mas o que a gente precisa? Buscar o que é bom, perfeito e agradável, mudar a nossa mente para que a gente possa ter frutos do Espírito, né? Que é amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e, o mais difícil, domínio próprio. Esse é uma guerra, domínio próprio, né? Mas nós que pertencemos a Cristo Jesus, lá no versículo 24 fala isso. Crucificamos a nossa carne com as nossas paixões e os nossos desejos. As suas paixões e os seus desejos têm que ficar guardados para a pessoa certa, né? Para o seu amado ou para a sua amada, né? Aquele que o Senhor vai mandar para você ter um casamento feliz. Agora, se vivermos no Espírito, também andemos no Espírito, né? Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Olha só como o Senhor nos chama a atenção, né? Não pense que você pode fazer isso, né? Não tem inveja, não quero o que é do outro, né? Viva uma vida de acordo com aquilo que é para você. Exatamente isso. O que é teu e não é de mais ninguém. E você pode escolher o bom caminho, mudando a tua mentalidade. Lembra que eu falei ontem sobre a paternidade lá do David Leonardo ensinando? Eu não tive isso, mas eu vou fazer isso, porque eu vou mudar. É aqui, ó. Tudo começa aqui. E os frutos da carne também começam aqui. Porque tudo que eu imagino, ele acaba se tornando real. Porque a gente acaba sendo atraído por aquilo. Tudo que eu penso, tudo que eu desejo com os meus olhinhos e com os meus pensamentos, ele tende a virar uma realidade. Então vamos pensar nas coisas melhores para que a gente possa frutificar em mansidão do Espírito. Glória a Deus. Essa é a vontade do Pai
para essa terça-feira na nossa vida.